Olá, bom dia, meu querido, minha querida. Graça e paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Muito bom a gente estar junto nesta manhã, nesta linda manhã, esse dia que o Senhor preparou para que estivéssemos o adorando, o servindo, buscando em espírito e em verdade. Você que está tendo o primeiro contato conosco, talvez convidado por um dos nossos irmãos, sinta-se em casa. Essa é a casa de Deus, essa é a sua casa. Nós temos estudado ao longo dos últimos domingos a revista Atos dos Apóstolos, 30 anos que mudaram o mundo. E ela vem falar exatamente da origem da igreja primitiva e daquele período ali por volta dos anos 70 depois de Cristo, que foi escrito esse livro, retratar o que aconteceu de diferente, qual foi o alicerce, qual foi o fundamento. E nós temos aprendido que, na verdade, a gente poderia até ajustar o nome, porque são os atos do Espírito Santo através dos apóstolos. Esse mesmo Espírito Santo que, dando continuidade ali ao ministério de Cristo Jesus, Cristo vivo, ressurreto e vivendo em nossos corações. De todos nós, aqueles que cremos, confessamos nossos pecados, tendo nos arrependido anteriormente, e confessamos o nome de Cristo Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Pois bem, meu querido e minha querida, nós hoje nessa manhã estaremos estudando o capítulo 5 da lição, da revista, melhor dizendo. É a lição 5, cujo título é o Contra-ataque de Satanás. E na Bíblia a gente está fazendo um reporte aí aos capítulos 4, 5 e já começa a entrar no 6 a partir desse domingo, hoje, dia 20 de abril de 2020. Muito bom. Bom, antes de mais nada, é bom a gente lembrar que havia um cenário de descontentamento entre as autoridades, os líderes religiosos, ok? Nós vimos no último domingo que o Sinédrio era constituído de um grupo de autoridades religiosas, aproximadamente 71 líderes, dos quais 28 deles, no período entre 37 a.C. e 67 depois de Cristo, 28 eram ex-sumo sacerdote. Então podemos dizer assim que era a nata das autoridades religiosas que ali estavam. E o presidente natural desse grupo era exatamente o sumo sacerdote. Esses líderes tinham amplos poderes. A única coisa que eles não poderiam fazer era a pena de morte. Por isso, que tendo feito aquilo tudo com Cristo Jesus, o prendido, o açoitado, depois ali da multidão ter escolhido Barrabás em detrimento de Cristo, o julgamento do ponto de vista legal não tinha sido feito ali, a decisão pela morte de Cristo Jesus, pelo Sinédrio. O Sinédrio induziu, o Sinédrio forçou a barra, o Sinédrio manipulou. Mas eles eram tão zelosos pela lei que eles se cuidavam até para não serem pegos nessa brecha. Contudo, existia um sentimento de culpa, naturalmente, com os fatos que depois se sucederam. A própria ressurreição, vimos aqui, a própria aparição de Cristo entre os seus discípulos, depois da sua ascensão, e até nos últimos domingos anteriores a gente viu o dia de Pentecoste, onde algo tremendo, magnífico aconteceu ali em Jerusalém. Então, até hoje. Contudo, também ele precisa assumir as responsabilidades. E agora, estavam confrontadas, acusadas, exatamente por serem aqueles que assassinaram o autor da vida. Então, os discípulos de Jesus, publicamente,
mostravam e falavam isso. O próprio sermão lá de Pedro, o primeiro sermão, ele mostra isso. Então, por um lado, entre as autoridades, existia o fato de que eles eram acusados. Em função disso e em função também da popularidade da fama dos apóstolos de Cristo Jesus, as autoridades estavam ressentidas, porque os sinais e prodígios eram evidentes. Vimos no último domingo, estudando o capítulo 4, a porta formosa do templo, quando Pedro era hora para o templo, para orar, ou seja, continuavam sendo judeus, continuavam seguindo os preceitos da tradição que agora aprenderam. E agora, eles haviam curado um homem coxo desde a sua nascença. E esse homem tinha 40 anos. Então, publicamente, as evidências eram claras. Além dos fatos registrados, inclusive historicamente, e notoriamente entre Jerusalém e nas aldeias espalhadas ali por Israel, Jesus e seus apóstolos agora não poderiam ser negados jamais em suas atitudes, em seus sinais, em seus prodígios. Então, as autoridades religiosas não podiam argumentar contra fatos. Existia no coração deles um ressentimento. Outro aspecto que a gente vê ali nas autoridades é que existia sim em parte deles, portanto já tinha acontecido uma certa divisão, como aconteceu também entre o povo. Parte das autoridades estava admirada. E a admiração deles era por conta da ousadia e da sobriedade com as quais os discípulos se apresentavam. Não havia como negar, como eu já falei anteriormente, o milagre acontecido na Porta Formosa. E nem que os discípulos haviam estado com os judeus. Inclusive, dentre as falas deles, as autoridades, nós vimos aí, você deve ter lido durante a semana, e quem não leu, a recomendação é que leia Atos 4, Atos 5, a cada domingo. Leia antes, durante a semana, os textos bíblicos de referência. O Sinédrio, em sua fala, representado pelas suas lideranças, reconhecia que eram os mesmos homens iletrados e incultos que haviam andado com Jesus em seu ministério aqui na terra. Então eles estavam admirados como era capaz homens iletrados e incultos, ou seja, que não aprenderam ali como os demais aos pés de Gamaliel, não eram, portanto, doutores da lei. Okay? E a outra característica era que existia um clima de ameaça. Eles viviam ameaçando a igreja primitiva. Mas como nós vimos isso, eles faziam isso movidos pelo diabo, por Satanás. E o tema desta manhã é exatamente o contra-ataque de Satanás. Satanás contra-atacou ali e continua a contra-atacar nos dias de hoje, junto à igreja de Cristo Jesus. Mas o que diferenciava os apóstolos? Neles havia poder, nós vimos, havia mensagem, ou seja, o conteúdo, que era a palavra, a observância da palavra, as orações eram constantes em suas vidas. A unidade do corpo em Cristo Jesus também era constante. E o poder de onde vinha? Nós já vimos que veio do Espírito Santo. A profecia, lá no Antigo Testamento, foi cumprida. A profecia que fala em Joel, parte dela já foi cumprida ali naquela ocasião, com o advento do Espírito Santo sobre a igreja primitiva. Vamos lembrar, quando falarmos em igreja primitiva, é a igreja exatamente ali dos judeus, os primeiros, ok? E além da mensagem em poder, havia fruto. Porque ousadamente e sobriamente, os discípulos do Senhor Jesus viviam naquela sociedade
e modificavam através das palavras, das orações, mas também através das suas atitudes. Então, havia uma ligação física e espiritual para com o Senhor Jesus entre os irmãos, amém? Entre si e deles individualmente também com o nosso Senhor. Esse foi o cenário ali, o pano de fundo que nós vimos no capítulo 4, e agora nós vamos avançar pelo capítulo 5. Pois bem, você tem aí o capítulo 5 da sua revista. Você que ainda não tem a revista, você pode pesquisar. Já existe ali através do Google, existe PDF dessa revista. Eu volto a dizer que o nome dela é Atos dos Apóstolos, 30 anos que mudaram o mundo. Me parece que existe o e-book que você possa estar adquirindo. Nada muito exorbitante. Então, o título desta manhã é o Contra-ataque de Satanás. E o versículo-chave é aquele que está em Atos 6, verso 7, que diz assim: a palavra de Deus crescia e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. Então, meu querido, minha querida, além desse texto que é o versículo-chave, você pode ter observado aí na sua revista que o texto básico é o que se encontra exatamente a partir do capítulo 4, lá do verso 32, e vai até o capítulo 6, o verso 7. Então, antes de mais nada, eu queria acompanhar com os irmãos a exibição de um vídeo curto que fala sobre aquele período em que Pedro e João continuavam ensinando, continuavam pregando a palavra de Deus. Você pode me acompanhar agora em sua casa.
Não vos admoestamos nós expressamente, e eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes suspendendo-o no madeiro. Deus, com sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras. Nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Gamaliel, qual castigo é aconselhado pela lei? E agora digo-vos, dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la. Portanto, sede cautelosos, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. Fostes proibidos de pregar em nome do homem Jesus, e ainda assim o fizestes. Por esta violação, sereis punidos com a severidade da lei de Deus. Pois bem, então o título dessa manhã é O Contra-Ataque de Satanás. Nós já vimos o texto básico, vimos aqui também o versículo-chave, eu volto a reforçá-lo, aquele que se encontra no capítulo 6, verso 7, que diz que a palavra de Deus crescia e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. Pois bem, qual o alvo da lição nesta manhã? A gente precisa entender que o crente é atacado de vez em quando? Não. Frequentemente. Por isso ele tem que vigiar e orar. O Senhor Jesus mesmo assim nos ensinou, vigiar e orar. Precisamos refletir sobre as formas de ação do inimigo, para que a gente esteja alerta e não caia em tentação. Vigiar e orar. Refletir. Se autoexaminar. Porque o inimigo vem, e feroz ele não vem suave não. Por fim, persistir no esforço de orar e vigiar constantemente. Tem que ser um hábito. A oração, a comunhão, o perseverar, precisam ser constantes nas nossas caminhadas. Isso faz toda a diferença para que estejamos discernindo no Espírito, porque à medida que assim fazemos, nós somos governados por Ele e não pela nossa carne, os nossos desejos humanos, que estão sempre ali tensionando nossa vida contra e militando contra o Espírito. Se nós estivermos vigiando, orando, buscando intensamente a palavra de Deus, estaremos sob o seu governo, sob o domínio do Espírito Santo.
e assim discerniremos o que é o correto, o que é o errado. Então, saber, sentir e agir, esses são os objetivos nesta manhã. E aí a gente parte para algumas perguntas que eu gostaria de trazer para a sua reflexão, e para a minha também, para a nossa. Vocês já perceberam que quando a igreja começa a crescer espiritualmente, em número de convertidos, em convivência saudável entre os irmãos, as lutas começam a surgir? Mas como assim? Não sou eu quem o diz, a Bíblia diz, né? Que à medida que eles iam crescendo, a igreja primitiva ia crescendo, porque a palavra de Deus ela ia crescendo em Jerusalém, o número de discípulos de Jesus ia sendo acrescentado, ia sendo aumentado. Mas isso depois foi acompanhado exatamente à medida que nós, falhos, como somos, limitados como somos, e por vezes deixamos de olhar para o sol da justiça, a estrela da manhã, e somos tentados a olhar para distrações do mundo. À medida que a gente faz isso, a gente vai dando brecha para ser usado para intrigas, para ciladas, para calúnias, para o esfriamento como um todo. Então, Satanás, o adversário, ele vem com fúria, assim como ele usou as autoridades religiosas na época dos apóstolos, dos discípulos de Jesus, ele vem contra a igreja de hoje. Então, isso é natural acontecer. Tem gente que acha que porque a igreja está sob ataque, a igreja não é a igreja de Jesus. Pelo contrário, toda a igreja alicerçada no fundamento de Cristo Jesus é a salvação, é o único e suficiente Senhor e Salvador, é a pedra angular, portanto, da igreja, a noiva de Cristo Jesus, Satanás não se agrada. E ele vai perseguir, ele vai contra-atacar. Então, se você não percebeu isso, abra o seu coração, a sua mente, para começar a discernir no Espírito, que isso aqui vai acontecer. E sempre aconteceu nos dias da igreja, aqui nesta terra. Será que nós temos tido na igreja local alguma experiência nesse sentido? É outra observação que você precisa fazer. Então, olhando aqui para a igreja primitiva, nós vimos que a vitória dos apóstolos, dos discípulos, portanto, da igreja, ela é garantida. Se a igreja orar, obedecer e ensinar, pregar as boas novas de salvação. Então, ali, na passagem de Atos 4, do verso 23 a 37, a gente resgatando aqui, a gente viu que antes deles serem presos, eles haviam curado o coxo de 40 anos, né? Toda a autoridade, toda a cidade de Jerusalém conhecia, todo o povo conhecia, não havia como negar. Por isso eles incomodaram as autoridades, foram presos. Mas não havia ali motivo justo para as autoridades religiosas, aos olhos da lei, deixarem Pedro e João presos. E ali eles voltando, nesse vídeo a gente viu mais adiante, eles continuaram pregando, continuaram curando, e agora, incomodando mais uma vez as autoridades, foram presos e foram levados, conforme vocês viram ali no texto ilustrado, e foram detidos, porque eles eram agitadores, eles eram alvoroçadores, eles eram aqueles que vinham contestar as autoridades religiosas. Mas o Senhor providenciou, vocês viram ali, um anjo para que os soltassem. E a ordem do anjo foi, assim que saíssem, que eles se dirigissem para onde? Para o templo, para pregar para aqueles que precisavam. Então a vitória no Senhor é certa. Amém? O verdadeiro cristão, assim como os apóstolos fizeram, os discípulos na igreja primitiva aprenderam a fazer e nos ensinam
E isso vale para os dias de hoje. O verdadeiro cristão sempre retorna para o próprio meio. Vamos ler 1 João, capítulo 2, verso 19? Eu vou ler do 18 ao verso 20, mas o versículo que você vai grifar aí na sua Bíblia é o versículo 19. Então, o capítulo 2 de 1 João, verso 18 a 20, diz assim: Filhinhos, esta é a última hora, e como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. E aí é o 19, que você vai grifar. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Mas vocês têm a unção que vem do Santo, e todos têm conhecimento. Então, os apóstolos, todos os 120 discípulos ali no dia de Pentecostes, foram os receptores do Espírito Santo, receberam o selo da promessa, o cumprimento da profecia descrita lá em Joel e em outros. Eles agora, vivendo em unidade, vivendo em obediência, em oração, em comunhão constante, se houvesse algum dentre eles que saísse deliberadamente, ou seja, por vontade própria, assim como acontece nos dias de hoje, você nunca percebeu pessoas saindo da comunhão no povo de Deus? Você precisa aprender a discernir no Espírito que esses que saem do meio da igreja, eles nunca foram à igreja. Eles efetivamente jamais foram parte do corpo de Cristo. E isso é uma realidade, e tanto é realidade, que os apóstolos sempre voltavam para a igreja. Isso era claro. Bom, a congregação não ficou se lamentando no início da perseguição. É um outro detalhe muito importante. Às vezes, nos dias de hoje, a gente fica aí se lamentando, que perseguição, ó, que horror, ó, que absurdo. Os discípulos não investiam tempo em lamúrias. A congregação não lamentou o início da perseguição, pelo contrário, eles se alegraram e oraram. Citaram, inclusive, lá nos versículos 25 e 26 de Atos, está falando lá do capítulo 4 de Atos, eles citaram o salmo messiânico do capítulo 2. Capítulo 2, no verso 1 e verso 2, deixa eu abrir aqui. Salmos 2, versículos 1 e 2. Porque se enfurecem as nações, os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra seu ungido, dizendo: vamos romper os seus laços, sacudir de nós as suas algemas. Vocês viram aí? Eles tinham discernimento, e esse discernimento, esse poder que eles receberam vinha do Espírito Santo de Deus, o Consolador que Cristo Jesus tinha prometido e que tinha dito que para que ele viesse, se fazia necessário Jesus, depois de já ter ressuscitado, ascender ao Pai e estar sentado à sua destra. Bom, a igreja se alegrava e orava, não ficava reclamando. Pedro nos ensina, e os demais, que orando, eles estavam ligando sempre as suas orações à palavra de Deus. Vamos ler agora João 15, verso 7. João 15, verso 7. Se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês,
pedirão o que quiserem e lhes será feito. Quem ensinou isso para os discípulos? Isso mesmo, Jesus, o ungido, o Messias, o Cristo de Deus. Ele disse que se nós permanecermos, isso vale até hoje. Se nós permanecermos nele e nas suas palavras, permaneceremos, ele permanecerá em nós, através das suas palavras. Então, através dos seus ensinamentos, através da sua presença, que é o Espírito Santo vivendo em nossos corações. Então, o que nós quisermos pedir, ele assim fará. Nós estamos na oração sempre fazendo a conexão com o nosso Deus. Nosso Deus se revelou também através da palavra. A gente leu Gênesis lá, a gente viu no início era o verbo, vocês se lembram disso? Jesus também em seu ministério ensinou que ele era o caminho, a verdade e a vida. Ele ensinou que a palavra é a verdade. Então, meu querido, minha querida, porque ele já ligou, se nós permanecermos nele e nos seus ensinamentos, assim nós permaneceremos no centro da sua vontade. E por isso, nas nossas orações aqui, nós estaremos ligando o que ele já ligou nos céus. Amém? Porque ele já fez, porque ele já se entregou, por toda a sua obra redentora que ele já executou, já está ligado nos céus. E agora em nossas orações, aqui, nós ligaremos, porque estamos nos submetendo, nos subordinando à sua direção. Pois bem, então, esse era um diferencial daquela igreja primitiva. Ela sempre orava, ligando as suas orações à palavra de Deus. Nós já aprendemos também que o Espírito Santo, ele interpreta as nossas orações. Nós somos limitados, nós somos falhos, nós somos pecadores. Não sabemos o que pedimos. Às vezes oramos egoístamente. Não que não devemos apresentar nossos motivos, o Senhor já os conhece, mas Ele gosta que nós declaremos isso para Ele, porque também é um reconhecimento da nossa dependência total dEle. Mas Ele nos ensina que a maior parte das orações é pelo próximo e não por mim mesmo. Ele não orou em favor dos seus discípulos, quando Ele estava ali há minutos, há horas de ser crucificado? Então, meu querido e minha querida, é necessário conectar, ligar as orações à palavra de Deus. E isso acontece à medida que eu me submeto à vontade de Deus. Por isso eu preciso meditar. Estar sempre em contato com a igreja, porque todos somos edificados uns pelos outros. Cooperamos para o crescimento um dos outros. Oramos uns pelos outros e com os outros. O Senhor se alegra nisso, inclusive Ele ensinou que onde 2 ou mais estiverem reunidos, ali Ele estará. Então, meu amado, coragem é o segredo. No verso 8, no verso 31, no verso 25 a 26, está descrito aí nesse livro de capítulo 4 de Atos, que a coragem fez toda a diferença. Eles eram ousados, eles eram intrépidos, mas isso não vinha deles, e sim do Espírito Santo que movia aqueles homens, que agora quando falavam, ninguém nem reconhecia, tamanha lucidez, tamanho conhecimento superior, até mesmo em relação às autoridades religiosas daquela época. Como era possível os galileus da Galileia, nada na ótica daquelas autoridades da época, nada que vinha da Galileia era bom. Então eram homens comuns,
iletrados e incultos, porque não estudaram na lei, lá junto aos doutores da lei. Mas agora o Espírito Santo que neles estava, trazia essa lei, trazia essa verdade, trazia essa palavra para o seu aspecto prático. E permitia com lucidez que Pedro e seus irmãos entendessem o significado da palavra e assim ensinasse. De que adiantou os doutores da lei conhecerem profundamente a palavra, se eles não reconheceram a palavra quando a palavra estava entre eles? Será que nós temos deixado com que a palavra nos dirija, nos conduza? Pois bem, então, depois daqueles fatos extraordinários que marcaram o surgimento da igreja, o seu estabelecimento efetivo parece acontecer com o contra-ataque de Satanás, apresentado a partir do verso 32 de Atos 4. A gente viu aí. Olhando para um esboço, e aí é bom você ter uma Bíblia de estudo, por mais simples que seja ela sempre vai trazer um esboço do livro no seu início. É bom para você ter uma visão panorâmica do que traz aquele livro da Bíblia. Então, a gente viveu aqui, desde Atos 1, verso 1, lembrando que quem foi o autor de Atos foi o mesmo autor de Lucas, portanto, Lucas, ele coordenou os fatos, cronologicamente falando, ele ouviu as testemunhas oculares, ele concatenou as ideias e, de maneira talvez mais profunda do que outros que já haviam tentado fazer isso, ele coloca ali no livro de Atos a sucessão dos eventos, assim como no Evangelho de Lucas, de uma maneira que fica mais fácil para nós entendermos que a igreja primitiva era integrada por judeus. Jesus veio cumprir as profecias para o povo originalmente eleito. Porém, Deus tinha um plano maior, nós já vimos aqui, desde Gênesis, avançando ali desde o primeiro capítulo, indo ali para a vida de Abraão. Ele prometeu que as boas novas, o evangelho, a salvação, a partir de Abraão atingiria as nações. Então, aqui a gente vê isso acontecendo minuto a minuto, se eu posso assim resumir brincando. A gente vê ali que primeiro houve uma preparação para o testemunho. Jesus ressurreto reforçou seus ensinamentos, preparou os discípulos, depois ascendeu aos céus, fato que está lá muito explícito nas palavras de Lucas, que toda Jerusalém viu, e diz que Jesus voltará da mesma forma ali, no mesmo lugar, para o seu reino, e também será visto por todo o olho. Aí você lembra de Apocalipse, né? Etc e tal. Matias substituiu Judas, eles fizeram lá uma seleção, isso está lá. E aí na sequência houve o derramar do Espírito Santo em Pentecostes. Lembrando que Pentecostes era uma festa importante, onde se celebrava ali a gratidão e a entrega das primícias da colheita para o Senhor. Então a gente já viu até aqui. Depois houve um testemunho em Jerusalém, que são os apóstolos testemunhando. Ali você percebe, a gente já passou por isso, Pedro pregando no dia de Pentecostes, depois de receber o Espírito Santo, ele vai lá e a conversão maciça ocorre. A gente lembra que cada pessoa de povos e nações diferentes que tinham vindo ali para Jerusalém porque era Pentecostes, e havia um movimento grande, era uma cidade também que tinha uma vocação comercial, e ali os visitantes em suas próprias línguas, em seus próprios idiomas, ouviam o que os apóstolos estavam falando, os discípulos estavam falando, aqueles mesmos, pescadores, coletores de impostos, prostitutas,
adúlteros, aqueles homens iletrados e incultos, que somente ali pelo poder de Deus ali manifesto poderia isso acontecer. Cumprimento também das Escrituras, conforme Joel dizia, derramado o Espírito Santo. E aí a gente entrou nessa fase da comunidade cristã compartilhando uma vida em comum. Aqui é o verdadeiro e único, legítimo, biblicamente falando, comunismo que funciona. Eles no senso de urgência, de que ali já haviam se iniciado os últimos dias e que breve Cristo volta, e no tempo de Deus isso é verdade, assim como todas as profecias anteriores. Alguns imaginavam que, poxa, já se foram 500, 600, 700 anos, não veio o Messias. O tempo de Deus é diferente do tempo humano. Aconteceu. Eles viviam no sentido de urgência de que Cristo estava voltando muito em breve, e daí nada mais importava que não fosse servir ao Senhor, pregando, ensinando as boas novas de salvação, batizando, discipulando. Então não se trata de política, regime político. O único comunismo, longe desse comunismo de Marx, era o comunismo que aconteceu ali na igreja primitiva, na igreja dos judeus. Isso aconteceu, eles dividiam tudo o que eles tinham, todos os bens. Os que eram mais afortunados eram estimulados pelo Espírito Santo a venderem, a repartirem. Inclusive tem dois ensinamentos interessantes aí, duas situações diferentes ao longo de Atos 5, você vai ver. Uma fala a respeito de Ananias e sua esposa, que tinham visto ali no final de Atos 4, os outros irmãos assim fazendo, de alguma forma eles ficaram enciumados, querendo também ganhar alguma evidência, ainda que seus corações pudessem estar movidos por algo genuíno, que era também doar. Eles venderam um patrimônio, mas eles ocultaram o valor verdadeiro que foi vendido, como se eles pudessem esconder isso do Espírito Santo, o Espírito da verdade. Como ali a igreja primitiva estava sendo alicerçada, fundamentada, veio o Espírito da verdade e julgou e os fulminou. Morreram ali diante de Pedro e de todos que estavam assistindo assustadoramente, porque não se pode condenar nada do Espírito Santo. Ali naquela fase era algo importante acontecer, porque a igreja estava tendo seu firmamento, seu fundamento, melhor dizendo, seu alicerce instalado, estabelecido. Tinha que ser algo muito claro para o povo judeu. Hoje, isso não acontece mais. Olha lá, pecadores entre nós. Já pensou? Se nos dias de hoje alguém ocultasse os dízimos e as ofertas e o Espírito Santo agisse nesse caráter de espírito ali da verdade, do julgamento, não acontece mais. Mas por quê? Porque o Espírito Santo ali, agora Cristo Jesus tendo se sacrificado, nos liberta dessa realidade. Amém? O sangue do Cordeiro nos cobre e os nossos pecados são purificados. Mas isso foi um contraponto de um outro acontecimento interessante, que foi nosso Barnabé. Ele tinha um imóvel e ele era levita, desde lá de Moisés, lá com Josué, a divisão muito claramente descrito na palavra dizia que os levitas não poderiam ter patrimônio. A preocupação deles era adorar, servir ao Senhor, conduzir a congregação a fazê-lo, mas eles não tinham que se preocupar com bens, cuidar de bens. Mas isso era dentro de Israel. Então Barnabé tinha patrimônio fora, ele era levita. Ele, movido por esse Espírito Santo, foi fiel, vendeu o seu patrimônio e doou ali
para o sustento da comunidade. Então, amados, comunidade. Hoje não é necessário, e assim não se repete. Não se exige de nós que vendamos tudo para poder sustentar a igreja. Se Deus tocar no seu coração, você for estimulado pelo Espírito Santo de fazer alguma oferta, faça, porque é Deus falando contigo. Mas você não vai fazer isso por medo de estar, entre aspas, enganando o Espírito Santo. Então, isso precisa ficar muito claro. Pedro prega na área do templo depois de ter curado um homem. A gente já passou por isso aqui e viu. Depois ele, acompanhado por João, testemunham diante do Sinédrio, aquele grupo das autoridades religiosas. Na sequência, a gente vê a comunidade cristã orando por ousadia no testemunho. Eles oraram, pedindo, não que fossem Pedro, João e os demais libertos da pressão das autoridades religiosas. Eles oraram para que o Senhor continuasse dando ousadia para os seus servos pregarem. Olha que diferente a oração. Em vez de eu orar para ser poupado da prisão, para eu ser poupado da perseguição, os irmãos oram para que eu continue sendo ousado e sóbrio, discernindo no Espírito, para que eu pregue a palavra. Oração, unidade, comunhão, resultou em quê? O texto fala na sequência que o chão tremeu. Ali onde eles estavam reunidos, tremeu. E Pedro foi cheio do Espírito. Percebam. Mas Pedro não tinha sido, juntamente com os demais, em Pentecostes, batizado pelo Espírito? Verdade, ali foi um episódio específico, já vimos isso, onde se cumpriu uma profecia. Mas fica muito claro que nos nossos dias, no nosso caminhar, nós precisamos sempre orar, buscando estarmos cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo encheu Pedro, encheu João, e eles foram lá fazer a obra, e encheu os demais. Então, muito cuidado com essas interpretações humanas, que ficam dizendo que não, já foi batizado, tem que ser batizado, você já foi batizado dessa forma, daquela outra. Não vamos polemizar, mas fica muito claro que Pedro e os demais que haviam recebido o batismo do Espírito Santo ali em Pentecostes, o batismo não foi lhes retirado, não lhes foi retirado, ok? Mas na sua caminhada, na sua jornada, como nós precisamos nos dias de hoje, precisamos orar e buscar que o Espírito Santo de Deus nos encha. Porque se assim nós não fizermos, nós estaremos dando lugar para que a nossa vontade, a nossa carne nos encha. Ok? Então, comunidade reunida, compartilhava, cuidava das pessoas, e os apóstolos compareceram diante do Sinédrio. Esse é o esboço do que tem sido visto até agora, tá? E aí a gente vai começar a olhar agora no detalhe algumas coisinhas. Bom, precisamos aprender a viver com as dificuldades internas. Tem gente que perde equilíbrio, perde rumo, porque começa a perceber que dentro da igreja tem alguns conflitos, algumas diferenças. As dificuldades internas, elas existem, elas são comuns. É o que a gente chama de oposição interior. Satanás, a gente vai observar, ele opera trazendo oposição interior e também oposição exterior. Ok? Então, a oposição interior, como é que ela se dá? Ela está lá no capítulo 5, do verso 1 ao verso 16. Ele vai usar crentes da congregação para atrapalhar. Então, pode haver entre nós, membros da igreja, pessoas que, sim, que sofrem.
Verdade. Os irmãos desenvolveram um alto nível de graça e comunhão para cuidar daqueles que sofrem. Os irmãos conheceram um alto nível de abnegação. O que é isso? Renúncia. Eu abri mão em favor do próximo, do meu irmão. A igreja ministrou efetivamente aos que sofriam. Pedro e João continuavam sendo judeus. Eles iam para o templo para orar. Terceira hora, nona, lá que eles falam, salvo engano, é essa a descrição. Pode ser que eu esteja trocando. Mas era a hora que eles haviam aprendido na tradição, que era a hora de ir para o templo para orar. Eles iam cumprir uma tradição, sim, continuavam guardando e respeitando. No entanto, na porta, no caminho, eles encontraram alguém necessitado. E eles cuidaram, eles atenderam às necessidades daquele alguém que era o coxo. Meus queridos, a igreja ministrou efetivamente. Precisamos aprender a viver com as nossas dificuldades internas ainda. O fato de que pode haver entre os membros da igreja pessoas que sofrem é uma verdade. E pode haver entre os membros da igreja pessoas que pecam. Jesus veio para aqueles que precisam dele. Ele não explicou isso em seu ministério, né? Então o médico vem para tratar dos doentes. E a igreja é a reunião dos salvos em Cristo Jesus. Mas cada um de nós é pecador. Agora, há entre nós, a palavra se ensina, aqueles que são pecadores, mas que se esforçam e buscam a direção do Espírito Santo para não reincidirem nos pecados, para não repeti-los. Porque nós somos pecadores, mas não devemos continuar no pecado, achando que porque a gente já está salvo, está, como o jovem gosta de dizer, de boas. Não. Se eu estou em pecado, eu estou afetando o corpo com o qual eu tenho unidade. Então não é nenhum mistério entender que entre nós há aqueles que pecam. Todos pecamos. Agora há aqueles que pecam, se arrependem porque obedecem, estão sob a direção do Espírito Santo, confessam seus pecados e continuam como vasos nas mãos do oleiro sendo trabalhados. Ao passo que há aqueles que pecam e gostam de pecar e querem continuar pecando. E se iludem achando que estão embaixo da bênção. Meu querido, minha querida, entre nós também há os que pecam. Precisamos aprender a viver com os constantes ataques do inimigo, porque se há entre nós também os que pecam, que gostam de pecar, e independente disso, nós já vimos, Pedro e João estavam ali andando em retidão, mas eles sofriam os ataques. Os ataques são algo constante, algo que se repete na vida de todo crente. Não há como você achar que você vai botar um escudo e não vai ser atacado. A questão não é se você vai ser, porque você vai ser atacado. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. É a forma como eu reajo. Se eu tiver bom ânimo, aquele que o Senhor deixou, o Consolador, o Auxiliador, o Espírito Santo de Deus, ele vai me ajudar a enfrentar esse ataque. Até porque a vitória já foi dada e já é certa em Cristo Jesus, amém? Mas eu preciso vivê-la. Sabemos que cedo ou tarde, uma hora ou outra, o inimigo vai agir de modo a desencadear sofrimento na vida daqueles que se tornam testemunhas fiéis de Jesus. Não estamos dizendo que só é crente aquele que é super sofredor, não é isso. Mas o sofrimento é uma das marcas evidentes na igreja de Cristo Jesus. Foi assim na vida de Jesus, foi assim na igreja primitiva, é assim hoje mundo afora. Muitos ignoram, mas há cristãos morrendo, pagando com a sua própria vida na igreja perseguida aí, mundo afora. Há países onde não pode se falar como que tentaram fazer com Pedro e João, o nome de Jesus. Mas como eles fizeram, a gente também precisa fazer.
é escolher, claro, não afrontando os governos humanos, as autoridades ali estão porque Deus permitiu, a palavra diz que o Senhor as instituiu, mas aqui ele estava confrontando a ideia na mente e no coração das autoridades religiosas. Eles não abriram mão de obedecer ao Senhor. Então, sofrimento vai fazer parte, porque a pressão vem, é natural, e eles sentem a inveja da fama do nome de Jesus. Me diz aí o outro ícone, se assim a gente pode estar dizendo, de alguma outra religião cujo nome divide a história da humanidade, em cujo nome se ora, mesmo aqueles que se declaram ateu, na hora do sufoco, eles clamam pelo nome de quem? De Jesus, ou é de Maomé, ou é de Buda, ou é de qualquer outro. Amados, o sofrimento vai acontecer porque há inveja em relação a esse nome. E nós que temos o nome de cristãos, pequenos cristos, imitadores de Cristo, somos alvo dessa inveja, desse ataque, dessa ameaça. Então, vai ter violência, vai ter mentira, vai ter intriga de todo tipo, toda forma, vai ter ameaça, ou qualquer recurso que o diabo vai usar. Davi sentiu isso na pele. Vocês acham que outros líderes que buscam o nome de Deus em primeiro lugar, a sua vontade, também não sentem? Discirna no Espírito Santo. Sabemos que todas essas situações são oportunidades para revelar o caráter real dos crentes. Ou seja, é fácil dizer que é crente na bênção, na vitória, só vitória, só vitória, só vitória. Alguém já viu alguém cantando, é só aflição, é só aflição, é só... Não, né? Mas olha, oportunidade para revelar o caráter de Deus. Quem é crente de verdade aparece nessa hora. Na hora do sofrimento, da angústia, ele persevera. Sabemos que sofrer como cristão significa um privilégio grandioso para o crente verdadeiro. Somos bastante conscientes de que a extensão do reino de Deus pela semeadura do Evangelho de Jesus tem sido regada pelo sangue de mártires. Em todos os lugares isso aconteceu. Está lá em Hebreus 10, verso 19, verso 39. Você pode depois anotar e procurar. Eu separei o texto de Hebreus aqui agora, não estou encontrando essa passagem. Pois bem, a gente vai dar uma pausa em 1 minutinho para a gente continuar no próximo domingo. Mas é preciso aprender a viver com problemas no dia a dia. Tem gente que não pode ouvir falar em problema, já se desespera, já se isola, acha que porque está enfrentando o problema é a igreja, o problema, enfim, problemas vêm e vão, mas nunca se irá de nossas vidas a mão do nosso Deus, se nele nós estivermos centrados. Então, meu querido, minha querida, é importante a gente lembrar que oposição vem dentro, no interior da igreja, no nosso interior, mas também vem do exterior. Isso está ali, claro, do capítulo 5, do verso 17 ao 34, quando os líderes judeus estavam enciumados com o sucesso e a popularidade dos apóstolos. Eles se recusaram a pronunciar o nome de Jesus. A palavra veio para a salvação primeiro dos judeus. Diante das evidências, o homem coxo curado, os milagres de Jesus, Pentecostes, apóstolos, homens incultos e iletrados, ensinando mais a lei do que, com maior propriedade do que os doutores da lei,
ainda assim, Israel, boa parte de Israel, rejeitou a pedra. A pedra, Jesus agora virou a pedra angular para a igreja. E aí houve o avanço para os gentios, os que não eram judeus, não eram, portanto, os originalmente eleitos para receber o cumprimento da profecia de início. Mas como vimos, Deus tinha um plano de salvação e propósito para a salvação de todas as nações, mas começava por Israel. Mas ali no texto que nós vimos na maneira ilustrada, as autoridades do Sinédrio se referiram a Jesus como aquele homem. Vocês agora querem colocar o sangue daquele homem em nossas mãos? Eles se recusaram a pronunciar o nome de Jesus. E eles se recusaram a confessar os seus pecados ali expostos. Onde não há confissão, é porque não houve arrependimento. Se não há arrependimento, não há confissão, não há salvação. Então eu quero concluir lendo com os irmãos Zacarias 12. A passagem é de 9 a 14, a passagem que eu vou ler, mas depois vocês vão ler um texto mais longo, eu vou comentar. Mas ouçam o que a profecia lá em Zacarias já dizia. Naquele dia, procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Sobre a casa de Davi e sobre os moradores de Jerusalém, derramarei espírito da graça e de súplicas. Orarão para aquele a quem traspassaram, pranteando por ele como quem pranteia por um filho único, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia, o pranto em Jerusalém será tão grande como o pranto de Hadad e Rimom no vale do Megido. A terra pranteará cada família à parte, a família da casa de Davi à parte, e suas mulheres à parte, a família da casa de Natã à parte, e suas mulheres à parte, a família da casa de Levi à parte, suas mulheres à parte, a família dos Simeitas à parte, suas mulheres à parte. Todas as outras famílias prantearão, cada família à parte, e suas mulheres à parte. Isso aqui vai acontecer. Porque Deus tem um propósito, e Ele não volta na sua promessa, na sua aliança que Ele firmou com o homem. Israel, as autoridades religiosas e boa parte do povo rejeitou Cristo Jesus. E tendo rejeitado, fizeram deliberadamente. Porque eles viram os prodígios, eles viram os sinais, eles viram homens incultos falando, ensinando com propriedade e curando em nome de Jesus. Mas eles rejeitaram. Cristo voltará. E boa parte desse povo, quando da volta de Cristo Jesus, vai prantear, porque ainda não tinha o reconhecido como seu Messias, como seu Cristo, como seu ungido, como seu Salvador. Será que nós hoje estamos aí enfileirando igrejas e não efetivamente entendemos e confessamos Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador? Fica a reflexão. Próximo domingo a gente vai estar junto para estar estudando um pouquinho mais. Mas é importante você ter em mente o Espírito Santo te ensinando que coragem, ousadia são necessários para levarmos adiante esse ministério da igreja de Cristo Jesus. E Ele mesmo já nos deu o recurso, que é o Espírito Santo de Deus em nós habitando. Mas para isso se efetivar em nossas vidas, é preciso a gente se arrepender dos nossos pecados, confessar nossos pecados e, em obediência, nos submetermos à direção do Espírito Santo de Deus. Que Deus possa estar te abençoando, que possa, você que ainda não teve um contato com a palavra de Deus, que o Espírito Santo possa estar falando no seu coração, te dando esse entendimento de que só Cristo Jesus salva, nenhuma religião, só Cristo Jesus salva, só o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, é suficiente para salvar.
E todo aquele que nele crê gozará da vida eterna. Deus te abençoe, meu querido. Até já daqui a pouco no culto ao Senhor. Um abraço.